escreveu sobre Cristo. Como? Ele era médico, ele se converteu. E Deus o toca no coração para falar do Evangelho de Jesus Cristo, não aos judeus, mas aos gentios, aqueles que não tinham nenhuma descendência judaica. Para que ele falasse do Evangelho de Cristo com uma maior autoridade, o que ele faz? Ele começa a investigar a vida de Cristo. Então ele começa a ir de casa em casa de judeus que acompanharam o caminhar de Cristo e começa ali a anotar com riquezas de detalhes. Então ele foi um jornalista, ele foi alguém investigativo que foi lá, começou a anotar. Então ele não conheceu a Cristo, mas ele falou de forma tão poderosa, em detalhes, que você pensa, ué, ele estava lá, mas ele não estava. Deus usa Lucas grandemente para falar das pessoas que, pelos judeus, não teriam chance nem oportunidade de salvação. Cristo veio aos judeus e depois da sua ressurreição é aberto esse leque, essa estrutura tão grande que começa a abraçar a todos, não só a questão da origem judaica. Bonito é no que lemos hoje que Lucas ele começa a detalhar o anúncio do nascimento de João Batista. Por que, pastor, que ele começa a falar primeiro de João Batista? Nos profetas era dito que alguém haveria de vir primeiro anunciando a salvação e anunciando o Messias. Quem era? João Batista. Ele seria o profeta que viria, a voz que clamava no deserto. Lembra disso? No Antigo Testamento está escrito isso. Então ali começa o projeto, e a escritura de Lucas começa do anúncio de João. Depois ele começa o anúncio, no mesmo capítulo 1, o anúncio do nascimento de Jesus. Maria conversa com o anjo, e após a Maria conversar com o anjo, ela vai visitar Isabel. Chegando em Isabel, não era igual hoje que acabei de receber um anjo chamando no WhatsApp. Olha, irmã Cidinha, recebi um anjo, pastora. Acabei de receber um anjo aqui e ele falou isso para mim. Oh, meu Deus, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha nada. Isabel não sabia. Isabel nem sabia que a prima dela estava grávida. Imagina, você ainda não foi desposada, você ainda não foi casada, como que você vai estar grávida? Então naquela época não tinha essa informação. E Maria vai e visita nas montanhas Isabel. E quando ela entra na casa de Zacarias e de Isabel e saúda Isabel, acontece que ao ouvir a voz de Maria, a criança que estava no ventre começa a saltar de alegria. E Isabel exclama com grande voz, não estou falando baixinho, mas ela exclama com grande voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto que está aí no teu ventre. Ué, mas como assim? Ela não sabe que eu estou grávida. Mas lemos uma coisa muito interessante no verso 41. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Amém. Quando ela foi cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo toma ela com tanta virtude, com tanto fervor e com tanta autoridade, que ela já começa a falar: olha, você é bendita entre as mulheres, bendita é o fruto do teu ventre, e de onde provém a mim, vem a visitar a mãe do meu Senhor, a mãe do Messias, a mãe do meu Salvador. Irmãos, é assim quando nós damos liberdade para o Espírito Santo, ele toma as nossas bocas, mesmo que a gente pense às vezes que nós não temos conhecimento, que nós não temos capacidade. Realmente nós não temos capacidade, nós não temos capacidade alguma. A nossa capacidade sempre será o Senhor, sempre será o Senhor. E acontece que ela explica para Maria, ela fala: olha,
Quando você chegou aqui, a minha criança ouviu e ela soltou. E ela soltou de alegria. Não foi um susto, mas ela ouviu a voz de quem? Você. Quem é você? Você é a mãe do meu Salvador. E ela fala, bem-aventurada a que creu. Quem que creu? Maria. Pois hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Ela nem sabia que o anjo tinha aparecido. Imagina, quando a coisa é de Deus, as coisas se encaixam. Quando as coisas de Deus, Deus toma a boca de um lado, Deus toma a boca do outro, e você vai colhendo, e vai sabendo, Senhor, tudo se encaixa. Olha, uma pregação eu ouvi, se encaixou com a outra pregação que eu ouvi, a outra pregação eu ouvi também, e o Senhor tomou a boca de alguém para falar comigo e também complementou. Quando é de Deus, meu irmão. Aleluia. E Maria, nessa alegria toda, nessa recepção calorosa de Isabel, aí ela já tinha o Espírito Santo dentro dela. O que estava sendo gerado nela era uma coisa extraordinária, era o Salvador da humanidade. E ela fala, olha, minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Aí vamos começar a pensar, não estou atacando nenhuma igreja, não estou atacando, mas vamos pensar no que nós cremos. Se Maria fala que o espírito dela se alegra em Deus, meu Salvador, se ela precisava de um Salvador, é que ela tinha pecado. Porque quem não tem pecado não precisa de Salvador. Então, ela que fala, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Em Romanos capítulo 3, a partir do verso 9, fala que todos nós somos pecadores e viemos da geração de Adão e Eva, e isso é o pecado original. Então, nós, como cristãos protestantes, cremos que Maria tinha pecado. A concepção de Maria foi natural como qualquer outra, isso veio. Mas respeitamos quem crê diferente. Nós respeitamos. Aceitar é outra coisa, mas respeitar, nós sempre respeitaremos as crenças, não tem problema nenhum. Mas ela fala que ela precisa de um Salvador também. E ela falou, porque atentou na humildade da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Isso não podemos tirar o título. Ela é bem-aventurada. Aleluia. Abaixo de Jesus Cristo nessa terra, a mulher que teve o maior contato com o Espírito Santo foi Maria. Nós não a colocamos no lugar de Cristo, nós não colocamos como intercessora, mas nós reconhecemos a figura principal de Maria na história da salvação. Por quê? Porque ela foi bem-aventurada. Porque Deus olhou na baixeza dessa terra e viu uma mulher humilde, simples, uma mulher que muitos poderiam não dar o devido valor a ela. Era uma jovem, mas Deus olhou justamente para a humildade daquela serva e falou, é dessa daí que eu me comprazo, e dessa daí que sairá, que será gerado o meu filho que salvará a humanidade. É das coisas improváveis da vida que Deus faz o impossível. É das coisas improváveis da vida que Deus opera milagres. É das coisas improváveis da vida que nós não pensamos, que nós não imaginamos, que nós às vezes até nos desfazemos. É justamente das baixezas que Deus começa a levantar aquilo que nós nunca imaginávamos que seria levantado. É às vezes as pessoas pensam que é de um lugar muito luxuoso que virá as melhores pregações. É dos melhores lugares, os lugares mais lotados que virá o louvor mais sincero. Mas não. É de lugares pequenos, periféricos, que justamente ali se junta um povo com humildade,
com sinceridade de coração. E quando esse povo, depois que aconteceu tudo isso, vocês podem pontuar, ver nos evangelhos, que o Espírito Santo, ele tomava pessoas em ponto a ponto. Era uma pessoa ali, outra pessoa aqui. Mas quando Cristo sobe e o Atos 2 acontece, o Espírito Santo invade a todos. Não há mais distinção. Quem está com o coração aberto a Cristo, quem o reconhece como seu único e suficiente Salvador, essa alma é cheia do Espírito Santo. Temos hoje almas aqui cheias do Espírito Santo de Deus. Temos almas abertas para ser recebidas pelo Espírito Santo de Deus. Temos almas aqui sedentas pelo Espírito Santo de Deus. Temos almas aqui que querem ser usadas pelo Espírito Santo de Deus. Temos almas aqui que querem sentir o falar do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo movimenta as coisas, não é a tua capacidade, não é a minha capacidade. Desaparece o eu, desaparece o pastor, desaparece a pastora, o obreiro, o presbítero, desaparece tudo. Não existe cargo, não existe, não. Eu fui empossado, eu fui condecorado, eu fui ordenado, eu fui considerado. Não, acaba tudo. Porque é o Espírito Santo que prevalece. Se nós formos lermos em todos os evangelhos, em nenhum lugar o Espírito Santo entra como protagonista. Nenhum lugar. Nenhum lugar você vai ver, eu, o Espírito Santo, fiz. Não. Para que o Espírito Santo veio à Terra? Justamente para que o nome de Jesus Cristo fosse exaltado. Ele fosse a ferramenta para que todos os momentos ele usasse as pessoas em diversos lugares, em diversas ocasiões, para que o nome de Jesus Cristo fosse louvado, que o nome de Jesus Cristo fosse lembrado. Meu irmão e minha irmã, pode ser que você tenha vindo aqui hoje e falado, eu não estou entendendo nada dessa pregação, pastor, eu não estou entendendo nada, o que você está falando aí? Você está falando de teologia? Oh meu Deus, eu sou tão fraquinho de teologia. Mas uma coisa eu sei que todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Às vezes os homens se matam pela teologia. Os homens querem discutir quem fez isso, quem fez aquilo outro. E o povo hoje voltou ao tempo do farisaísmo. A gente já vê, às vezes, entra na internet e a gente olha, eu tenho razão aqui porque eu li isso e eu concordo que é isso. Aí o outro, não, você não tem razão porque eu li e eu interpretei dessa forma. E fica uma briga de um lado e fica tentando ver quem vai ganhar aquele debate. A graça é uma só. O Espírito Santo é um só. E é Ele que fala com a igreja constantemente. A partir do momento que você abre esse sagrado livro, Ele falará ao teu coração. A partir do momento que você entra numa devida comunhão e fala com Ele através de uma oração, com súplica, Ele falará ao teu coração. Por quê? Porque Ele está lá fora, porque Ele está longe? Não. A partir do momento que você aceita Jesus, Ele está dentro de você. Aleluia. Ele não chega no culto só e fala, olha, eu reuni o povo ali, agora eu vou lá. Não, Ele já se faz presente. Porque a partir do momento que tem 1, 2, 3 reunidos em nome de Jesus, Jesus Cristo se faz presente. Quando Ele se faz presente, o Espírito Santo daqui faz tempo. Por quê? Ele está dentro do teu e do nosso coração. Aleluia. Que deixemos, que coloquemos esse espaço para o Espírito Santo agir. A gente às vezes é medroso. Eu falo por mim. Hoje eu estava conversando com a minha esposa estava falando e ela tem razão no que ela fala. Você sofre demais. Você se cobra demais. Não foi? Eu me cobro. Às vezes eu estou pregando, dependendo do rosto de alguém, meu Deus, aquilo já me acaba, eu já passo a semana. Oh Deus, o que eu falei de besteira? Oh Senhor, eu já saio, eu me cobro a semana inteira.
Sabe por quê? E foi interessante que foi falado aqui pelo irmão João, para orar por nós, pastores, eu e a pastora Cidinha. Às vezes vocês pensam que não, mas a gente chora por almas. A gente chora. Eu creio. Porque dependendo da situação, a gente se culpa. A gente fala, meu Deus, parou de ir na igreja, é culpa minha. Deus, o que eu fiz? Será que eu preguei alguma coisa que desviou da palavra? E a gente se cobra, e a gente se cobra, e a gente chora. E às vezes, para não chorar na frente da esposa, nós chora dentro do chuveiro, e nós chora no ônibus, e nós chora no serviço, para ela não ver. Às vezes eu fico no meu... Hoje mesmo eu fui para a igreja ficar no meu cantinho do nada. Eu já acordei cedo, fui para a igreja, e fiquei, sentei e fiquei. E olha a igreja, falei, Senhor, eu vou ficar hoje no meu canto do nada, eu não vou fazer nada, eu não vou pensar em nada, eu não vou fazer nada hoje. Aí vem a mensagem da pastora Cidinha, hoje tem culto, você consegue pregar? Senhor, eu não queria fazer nada hoje. Hoje eu queria ficar no meu quadradinho do nada ali. Mas é justamente por isso. Porque se nós nos colocamos à disposição do Evangelho de Jesus Cristo, nós temos que estar disponíveis todos os momentos. Amém. Às vezes até no momento que você não tem uma palavra para dar para alguém. É verdade. Você fala, Senhor, hoje se eu for na igreja pregar, mas nem o Salmos 23 vai sair. Eu não consigo falar nada, mas nem que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas... quando você tem o Espírito Santo, aleluia, é nesse momento que a gente diminui e que Deus cresce. É nesse momento que o que sai da nossa boca, aleluia, às vezes a gente fala, Senhor, eu não sei, não fui eu que preguei, mas foi o Espírito Santo, aleluia, que nos usou para falar com as nossas almas e todas as almas aqui presentes. Guarda essa palavra no teu coração e não tenha dúvida aqui, no caminhar da tua vida haverá momentos de tristeza? Sim. A vida de Cristo foi 1000 maravilhas? Não. Claro que não. 30 anos pode ter sido. 30 anos de calmaria. Porque ele estava preparando justamente os 3 anos de missão dele. Ele se preparou para isso. Não foi do nada. Jesus Cristo não chegou do nada. Não, ele se preparou. Agora, 3 anos foi de chibata. 3 anos ele apanhou. 3 anos ele foi perseguido. E quando a gente recebe uma cara fechada, a gente já quer largar tudo, já quer fechar a igreja, já quer... eu vou bloquear a pastora, eu vou bloquear esse pastor. É uns crente mimimi. O que mais nós temos na igreja hoje é crente mimimi. Porque não aceita uma pregação. Porque se eu prego uma coisa e te constrange, o pastor está sabendo. Certeza que o pastor está sabendo. Alguém ligou para o pastor essa semana e falou da minha vida? Não. Não. Vocês acham que eu e a pastora Cidinha falou da vida da igreja? Não fala. O que a gente conversa, se vocês entram no WhatsApp, vocês vão ver. Pastora, vai ter culto em tal dia, ponto, a gente vai marcar na agenda. Pum! Vida dos outros. Então, quando Deus toma as bocas, e não só minha, da pastora Cidinha, como bocas que vêm aqui ter oportunidade, é o Espírito Santo que está falando. É o Espírito Santo que está agindo. Então, saia hoje desse monturo que você está. Saia hoje dessa caverninha de Elias que você está. E dê lugar para o Espírito Santo te alegrar. Que a sua boca seja uma boca de boas novas. Que a sua boca seja uma boca para alegrar os corações. Que a sua boca seja uma boca para exaltar o nome de Jesus e falar de Jesus aonde o Espírito Santo te mandar falar. Sem medo, sem vergonha, sem receio. Portas se fecharão na sua cara. Uma porta se fechou, vai na outra. Outra fechou, vai na outra. Mas vai ter uma alma que comerá da tua boca. Sempre vai ter uma alma com fome do Evangelho. Sempre vai ter uma alma que vai necessitar ouvir da palavra do Senhor. Tem gente que
precisa ouvir da palavra. Maria precisava ouvir essa confirmação de Isabel. Tudo se encaixava. Aquele cenário, tudo se encaixava. Aleluia. Maria não tinha falado para ninguém. Claro que ela não ia falar, ela ia ser apedrejada se ela saísse falando. Imagina, Maria do nada engravida, aí sai falando, ó, gente, engravidei. De quem? Ah, não sei, do Espírito Santo. Imagina você chegar na rua e falar isso hoje. Até hoje. Você chegar e falar, o povo vai falar assim, faz o DNA para ver quem é o pai. Primeira coisa que o povo vai falar. Ah, pastor, você fala umas coisas. Ué, mas é isso que você pensa. É, Jesus, é verdade. Eu vou ficar falando aqui difícil. Tem gente que gosta de falar difícil, tem gente que gosta de colocar nos mínimos, porque a igreja, dependendo do que eu falar, a igreja vai se escandalizar, vai se escandalizar com o mundo, rapaz. Mas com o evangelho não tem que se escandalizar, não. É verdade. O evangelho e eu falo isso baseado em Lucas. Se você olhar a história de Lucas, o evangelho de Lucas é o evangelho que mais tem parábolas. Nossa, por quê? Porque Jesus contou tanta história e deu tanta risada com o povo nas rodinhas que o povo lembrava das histórias de Jesus. Porque Lucas não estava lá. Então, 60 anos depois, o povo ainda contava aquela... Oh, vocês lembram de Jesus lá, que ele contou aquela parábola lá do negócio de semear lá, que alguém foi lá no campo e saiu para semear? O povo lembrava ainda. Por quê? Porque impactou o coração. Porque constrangeu o coração de alguém. Oh, você lembra de outra parábola? Se você lê, mas tem muita parábola aqui. Por quê? Porque o povo se atentou às coisas mais simples que Jesus falava. Eles queriam ouvir. Eles não queriam ouvir um TCC de uma faculdade. Eles não queriam ouvir uma exposição teológica. Não! Eles queriam ouvir algo simples que alimentasse o espírito deles, que alimentasse a alma deles. É isso que nós buscamos. Eu não quero, jamais, isso eu peço muito a Deus. Estava conversando na quarta-feira com uma pessoa. Eu falava assim, olha, uma coisa que eu peço muito a Deus. Eu quero ter mais sabedoria para fazer uma pregação. Eu quero ter mais sabedoria teológica. É um curso superior. Claro, eu quero. Mas que nunca entre em mim a soberba. Só para fazer, e na hora de fazer uma pregação, misturar tanta coisa em uma hora, e o povo sair com cara de ué. Que foi pregar? E o pastor sair falando, você viu que eu preguei aí? Eu pontuei de Gênesis Apocalipse, fiz um ponto teológico, escatológico ali, não sei o quê. E o coração do pastorzão saiu falando, eita, preguei, arrebentei. E o povo saindo com fome da igreja. Não, mas que nós, com humildade, possamos ter, claro, que o embasamento da palavra de Deus, mas que o Espírito Santo todas as vezes tome os nossos corações, as nossas bocas para falar do Evangelho de Jesus Cristo. Saia hoje daqui com essa certeza que o Espírito Santo, que naquele tempo enchia o coração daquele povo, o Espírito Santo que falava face a face, é o mesmo Espírito Santo que rasgou o véu no templo e que fala a cada coração. Não se faça de desentendido e de desentendida e falando, eu não sei o que é o Espírito Santo. Você sabe muito bem porque ele opera todo dia na tua vida. Não se faça de desentendido, mas que você deixe o caminhar do Evangelho a cada dia ter o traçado do Espírito Santo. E que você possa ver passo a passo da tua vida
o ponto do Espírito Santo, a vírgula do Espírito Santo, a exclamação. Por quê? Porque Ele está escrevendo a tua história a cada dia. E vira a página, escreve mais um capítulo e vira outra página. E esse capítulo pode não ter ficado muito bonito. Eu chorei nesse capítulo. Ixi, esse capítulo aí foi difícil para mim. Alguém me xingou. Mas aí eu virei o capítulo. Opa, nesse capítulo aqui teve retratação, teve perdão. Olha, o Senhor exaltou minha cabeça. Olha, mas eu vou virar esse capítulo. Eita, esse capítulo foi complicado. Eu tive que orar, eu tive que clamar, eu tive que pedir. Oh, Jesus, mas eu virei esse capítulo. Mas esse capítulo Deus me deu a vitória. Oh, irmão, a vida do crente é assim. É uma montanha russa, é o tempo todo. É no alto, é no baixo. Mas enquanto a gente está com Jesus, nós vamos glorificando a Deus. Nós vamos exaltando o nome dele. Oh, Jesus, eu estou nesse caminho. Pode ser que a pedra esteja pesada. Que eu tenha chutado uma pedra e tenha doído no meu calcanhar, tenha doído no meu sapato. Mas eu sei que lá na frente o caminho vai estar um pouquinho melhor. Mas eu vou ter que subir uma montanha daqui a pouco. Mas eu sei que no alto, no baixo, Jesus está comigo. Aleluia! Meus irmãos, ninguém te prometeu que o caminho de Jesus seria fácil. Se te prometeram, vai lá cobrar de quem te prometeu. Cobra do pastor não. Chega, cobra e fala, mas tu é mentiroso aí que você falou que eu ia prosperar, que eu ia ter carrão, que eu ia ter casa, não foi nada disso. Eu não vi isso não, eu acho que pelo menos esse dia, nas nossas pregações, a gente não fica prometendo nada disso. Louvado seja Deus. Por quê? Às vezes, isso tá... Eu ando conversador nesses últimos dias, eu converso com muita gente. Mas é bom, porque eu ouço diversas opiniões e isso tem me acrescentado. Eu estava conversando esses dias justamente sobre essa questão de falar do Evangelho. Lembrei até com quem? Pastor Lucas de Osasco, da Assembleia Cristã. Eu falei, pastor, as igrejas estão esvaziando. E ele falou, tá mesmo. Ele assim, sabe que o que eu mais me questiono é que as pequenas que em vez de se ajuntar e de ter uma comunhão, é as primeiras que brigam. É as primeiras que ficam um tentando arrastar um membro para um lado, outro tentando arrastar um membro para o outro. Se tiver uma igreja, uma na frente da outra, eles vão gritar de um lado, outros vão gritar do outro e ninguém vai ter comunhão. O povo pequeno, em vez de ter comunhão e se ajuntar, é os primeiros que se dividem. E nisso, ele falou, e nisso, tem muita igreja grande pregando heresia que está cheio. Por quê? Eu vou ficar numa igreja que o povo está brigando, eu vou para a igreja que está tudo bem, maravilha, está tudo certo, que eu ouvi, está tudo certo, tá bom. Irmãos, temos que ter comunhão. Temos que ter união. União de sentimentos. Comunhão em Jesus Cristo. Estou falando de placa, não. Mas comunhão de Jesus Cristo. Nós somos um corpo. O corpo começa a ter problema numa pecinha, numa outra. Ixi, o corpo não anda, você fica na cama, te dá febre, você vai para o hospital. Mas quando um corpo realmente está se cuidando, está ali firme, tudo anda bem. O corpo anda bem. E o corpo de Cristo precisa andar bem, meus irmãos. Quantos homens e quantas mulheres sofreram por isso aqui? Falar que é crente hoje está fácil. Naquele tempo, o negócio pegava. Fala que tu é crente que você vai ser morto. Eu sou de Jesus Cristo. Arranca a cabeça. Fala que é você crê em Jesus Cristo. Lasca pro leão. Você já passou alguma torturinha dessa? Mas tem irmãos da Nigéria. Essa semana 3.000 irmãos morreram na Nigéria. Pesquisa no Google. 3.000 irmãos já morreram por falar de Jesus Cristo. E eles não se arrependeram disso. Eles morreram por amar. Por amar. Porque eles souberam. E eles leram, eles comprovaram que alguém amou eles primeiro. Dê valor ao Evangelho. Que a sua vida no culto não seja algo só de, eu vou lá. Não. Senhor, eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá. Eu preciso agradecer. Eu preciso ter motivação para te agradecer, Senhor.
minha vida está difícil. Glória a Deus que minha vida está difícil. Eu estou aprovado. Glória a Deus, Jesus me amou primeiro. Abra a Bíblia, todas as vezes que você estiver provado, abra a Bíblia. Acabei de abrir Daniel. Daniel é o dos leões, meu irmão. Sofreu por orar. E tu tá chorando. Porque alguém falou para você: olha, você não presta, você tá orando aí, não adianta de nada, sua crentinha, seu crentinho. Deixa de ser crente frouxo, rapaz. Deixa de ser crente frouxo, irmã. Vai lutar pelo Evangelho de Jesus Cristo. Vai falar de Jesus. E tenha certeza que no seu caminhar haverá sinais do operar de Deus na sua vida. Haverá sinais, o Espírito Santo te guiará nesse caminho a tal ponto que vai ter... irmão, eu não sou de profetizar, não sou. Eu sou meio... Mas o Senhor dá no meu coração de falar. Haverá lugares que você chegará que as suas pernas vão bambear. Mas o Espírito Santo, com valentia, te tomará a tal ponto que o que tiver de imundo vai sair, porque o seu Espírito Santo te mandou além. Onde o Espírito Santo está, tem limpeza. Onde o Espírito Santo está, tem obra. Onde o Espírito Santo entra, o inferno não fica, meu irmão. Glória a Deus. Estamos felizes com essa palavra hoje, meus irmãos. Estamos felizes. Não é o pastor Renan, não é o pastor Renan, é um coitadinho, é um fraco. Mas o Espírito Santo que nos toma através da comunhão de uma igreja, porque precisa ter comunhão para pregar. Mas se tem comunhão dentro da igreja, o Espírito Santo que movimenta os corações, enche os nossos corações também. Que coisa bonita. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos nesse momento. Soberano Deus, graças te damos, Senhor. Graças te damos por esse culto maravilhoso. Por esse culto que a sua presença esteve aqui desde o momento que nós chegamos. Nós sentimos a tua presença. E que mesmo que alguém tenha vindo desanimada, às vezes com a cabeça cheia, mas quando o Espírito Santo começou a movimentar, tudo saiu. E o seu Espírito Santo predominou nesse culto, Senhor. Obrigado por cada boca que falou de ti, Senhor. O nome de Jesus foi citado tantas e tantas e tantas vezes aqui. E nós somos felizes por isso. Porque o seu nome está acima de tudo, Jesus. Ó Senhor, que essa palavra, que essa pregação toque os nossos corações. Começando no pastor. Que o pastor tem que comer também. O pastor tem que se alimentar também. Que toque os nossos corações. Que não tenhamos dúvida do teu agir, do teu querer. Que não tenhamos dúvida do seu movimentar. Mas que em tudo, Senhor, o seu nome seja glorificado através da ação do Espírito Santo. Abençoa essa porta, Senhor. Abençoa essa rua. Abençoa quem ouve essa oração neste momento, Senhor. E toque os corações que estão ouvindo. Pode ser que você tenha pensado que tudo está perdido na tua vida, mas Jesus Cristo de Nazaré fala a teu favor. Jesus fala ao teu coração nesse momento. Essa porta não abriu de qualquer maneira, mas foi através de oração. Essa porta abriu através de lágrimas e de choro, mas a vitória é certa e nós cremos na vitória. E nós cremos que almas serão resgatadas através do Evangelho de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, que não seja mais uma porta que o povo pense, é mais uma porta que os crentes se reúnem, não. Mas que seja um lugar que faça diferença. Se fizer a diferença nessa rua, o seu nome será glorificado. Se fizer diferença em duas ruas, glória a Deus, o seu nome será glorificado. Se fizer a diferença para o vizinho do lado, aleluia, o seu nome será glorificado também. Oh Jesus, nós te agradecemos.